Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um videocast. Novamente, o mestre Gualberto aqui conosco para responder as perguntas de vocês e também trazer um aprofundamento e o que é a vivência nesse estado natural, nesse estado desperto. Eu vou ler um trecho do livro do Joel Goldsmith chamado Vivendo entre Dois Mundos. Nesse trecho, o Joel Goldsmith fala o seguinte: se não tivermos cuidado, ficaremos presos na crença no poder temporal, o poder dos números ou o poder de alguma atividade humana de fazer o bem. Mas logo em seguida, vamos nos lembrar de nos abrirmos para a graça espiritual, em vez de tentar descobrir os acertos e erros de qualquer problema. O mestre pode falar um pouco para nós sobre essa ação? Essa questão da ação é algo que nós também temos que investigar claramente o que significa esse padrão, esse modelo de ação que nós temos. Isso é aquilo que nós poderíamos aqui chamar de atividade do eu. Em geral, as nossas ações são essas ações desse eu. Elas nascem do pensamento. Repare que nossa resposta a qualquer situação que esteja aparecendo, a qualquer desafio, esta ação, ela é uma atividade porque ela está nascendo de uma resposta reativa da memória em nós. Nossas ações nascem de uma reação a esse momento, tendo por base esse modelo de pensamento que trazemos. Assim, nossas ações, antes de acontecerem, elas estão presentes neste fundo de conhecimento que trazemos, neste fundo de memória. Assim, na verdade, nossas ações nascem do pensamento. As ações que nascem do pensamento, porque nascem desse fundo de reação de memória, são ações de uma base equivocada, que é a base desse fundo condicionado, que é o ego, que é o eu. Isso explica porque as nossas ações são ações que produzem problemas, produzem conflito, produzem sofrimento. Então, estamos sempre agindo a partir deste centro ilusório, deste centro falso, que é o eu, o ego. Existe uma ação de uma outra ordem. Então, vamos ver isso aqui. A nossa ação, ela pode ser adequada ao momento presente ou inadequada ao momento presente. O que é uma ação inadequada ao momento presente? É aquela ação que irá produzir, inevitavelmente, algum tipo de sofrimento, alguma desordem. Então, a confusão na vida do eu, do ego, nasce dessa qualidade de ação. Essa qualidade de ação é a atividade do eu. Essa atividade do eu, essa atividade do ego em ação, produz conflito. Esta ação é a ação inadequada. Há uma outra qualidade de ação que ela está presente quando há inteira ordem interna, quietude, paz, silêncio dentro de cada um de nós. É aquela ação que nasce desta ciência, desta consciência, desta verdade de ser. Esta é a ação adequada. Nessa qualidade de ação não há conflito, não há sofrimento, não há problema. O tipo de ação que geralmente nós realizamos no nosso modelo de vida, no nosso padrão de vida, que se assenta nesse fundo de identidade egóica, é a ação que está o tempo todo criando todo tipo de confusão, todo tipo de desordem em nossas vidas. É uma ação inadequada. É possível uma ação livre desta
reação, que é a reação condicionada do eu, que é a reação condicionada do ego, uma ação que simplesmente possa aparecer nesse momento como uma resposta perfeitamente adequada, completa, sem esse fundo de condicionamento. É nisso que estamos interessados aqui. Uma vida livre do ego é uma vida livre de conflito, porque nossa ação não nasce desse condicionamento. A gente tem o tempo inteiro, Gilson, em nossa relação com o outro, por exemplo, uma ideia sobre quem ele é. Nós temos tocado muito nisso. Essa ideia que eu faço sobre você e que você faz sobre mim são ideias que eu tenho como uma projeção a respeito de quem é você e você tem como uma projeção a respeito de quem eu sou. Quando nós estamos juntos numa relação, essa relação se mostra nesta ação, nessa atividade, uma ação inadequada, uma ação que produz sofrimento. Então, por exemplo, o medo que eu tenho de você, o medo que o marido tem da esposa, que a esposa tem do marido, o medo que você tem dos seus funcionários, o medo que você tem do seu chefe, o medo que você tem das pessoas à sua volta, a sua relação com você mesma, com você mesmo. Em medo, você tem medo do passado, você tem medo do futuro, você tem uma vida interna psicológica em medo. Isso produz uma qualidade de ação na sua relação com o outro ou com você mesmo inadequada. Esse é um exemplo de ação do ego. As ações que nós conhecemos, elas não correspondem de uma forma completa, de uma forma inteligente, de uma forma real, nesse momento, a esse momento. Então, nós estamos sempre ligados a essa condição psicológica de reação, de fundo, de memória condicionada. E aqui, nesse exemplo, nós o que temos do outro, o que temos de nós mesmos, que está produzindo esse tipo de desordem e essa vida no medo, o que nós temos são projeções imaginárias criadas pelo pensamento, sustentadas pelo pensamento. A nossa qualidade de vida nesse modelo de ação ou de atividade é aquela qualidade de ação egóica, que produz divisão, que produz contradição, que produz o tempo inteiro para nós e para o outro alguma forma de problema, de conflito, de sofrimento. Então, uma vida livre nesta ação requer uma ação livre desse fundo de memória condicionada, de imagens, de crenças, de pensamentos que estão sendo construídos dentro dessa relação. Assim, a nossa resposta, resumindo, pode ser de duas formas. Ou você tem uma resposta de ação nesse momento, para esse momento, inadequada, que é a qualidade de ação do eu, do ego, desse sentido de pessoa presente, nesse instante, se separando da vida, se separando do outro, se separando de si mesmo, ou temos uma ação adequada, livre deste senso de identidade egóica.
deste senso de separação, deste senso ilusório que é o eu, o ego. Aqui o convite é para termos uma compreensão desse movimento interno dentro de cada um de nós, que é o movimento da memória. Porque, repare, as nossas ações, porque nascem do pensamento, elas nascem do passado, que é memória. O problema com essas ações que nascem do passado, do pensamento, que é memória, é que são apenas ações que estão se repetindo. É bem interessante, Gilson, a compreensão de que esse momento ele requer uma ação, porque nesse momento estamos diante de algo sempre novo. Todo desafio da vida, nesse momento, é novo. Mas nós entramos com esse fundo de memória que é passado para tentar ajustar esse passado a esse desafio novo, ao desafio novo desse momento. Então é interessante dizermos aqui isso para você. Ao se encontrar com a esposa, com o marido ou com o chefe, o que você está tendo nesse encontro é uma oportunidade de algo novo. Mas esse encontro está se estabelecendo sempre dentro desta visão particular do ego, numa cultura de passado, num modelo de passado. Porque o ego está presente, produzindo essa imagem, trazendo essa memória, trazendo esse passado. Então, nós passamos 30 anos numa relação com alguém, ou 40 anos, ou 50 anos, e, na verdade, nós nunca encontramos aquele ou aquela. Tudo que temos dele ou dela é uma projeção que temos de nós mesmos, sobre quem nós somos, a princípio, e sobre quem o outro é. E por que isso, Gilson? Porque se você não sabe a verdade sobre você, se o que você tem sobre você é um conjunto de crenças, imagens, memórias, como você pode ter do outro outra coisa? Então, tudo que você tem do outro também ainda é um conjunto de imagens, memórias. Então, a nossa vida no ego é uma vida onde não temos presente dentro desta assim chamada vida uma relação em ação livre. No ego, estamos escravizados a essa condição de atividade egóica, de atividade egocêntrica. Poderíamos até dizer isso aqui. Uma ação adequada é uma ação real. Uma ação inadequada é uma mera atividade egóica. Veja, são assuntos que a gente precisa compreender. Como nós nos portamos, como nós agimos, como são nossas ações, o que ocorre de verdade em nossas relações. É por isso que a ênfase está sempre em compreender a verdade, primeiro, de quem nós somos. A não compreensão da verdade sobre quem nós somos nos coloca na vida numa condição onírica, numa condição de sonho, numa condição de ilusão, numa fantasia, que é essa fantasia comum a todos, que é a fantasia de ser alguém, que é a fantasia de estar vivo, vivendo e caminhando para a morte. Confundimos esse corpo-mente, nesse modelo de vida e de existência, nesse contexto de sonho, com a verdade daquilo que somos.
com a verdade daquilo que, na realidade, em nós, está além de todo esse modelo, que é o modelo do pensamento. A beleza desses encontros aqui é que é lhe mostrado a oportunidade de uma ação livre do ego, de uma ação completa, adequada, e, portanto, uma ação que nasce de uma dimensão fora do conhecido e, portanto, fora do sonho. Esta qualidade de ação não é pessoal, ela está além da pessoa, está fora do limite da identidade do eu. É isso. Ô, mestre, e como desenvolver ou como poder ter essa ação real livre desse sentido de um eu presente? Aqui se trata de tomar ciência da ilusão desta qualidade de ação, ou desta ação ilusória, que estamos chamando aqui de atividade do eu. Nós não temos como ter uma aproximação de uma ação livre deste eu, deste ego, sem primeiro investigar o que representa uma ação neste eu, neste ego. É bem interessante essa sua pergunta, porque nós idealizamos uma ação sem o ego. Mas de onde vem essa idealização? Toda idealização, toda ideia, só pode estar nascendo do pensamento. Esse pensamento já é algo que faz parte do seu projeto conhecido. Sendo assim, se está dentro do seu projeto conhecido, todas as ideias nascem deste mesmo fundo, que é o pensamento condicionado. A verdade sobre o pensamento, Gilson, é que o pensamento está condicionado. Ele já está dentro de um modelo de limitação, de crença, conclusão, ideia, planejamento condicionado. Então, nós não temos como nos aproximar de uma ação livre do eu, do ego, com um plano, com um projeto, com uma ideia, com um planejamento. Esta ação não nasce desta forma. Esta qualidade de ação não nasce deste eu. Portanto, não pode nascer desse projeto, desse plano, dessa ideia. Não é algo que nasce do pensamento, porque o pensamento é limitado. Está dentro desse modelo conhecido, que é o modelo do eu. Esta verdade da ação livre do eu, do ego, é a ação livre do pensamento. Nós precisamos do pensamento num certo nível. Para construir uma casa, precisamos do pensamento. Para fazer uso aqui da fala, essa linguagem é uma linguagem reconhecível dentro do modelo do pensamento. Então, o pensamento é uma ferramenta prática, objetiva, para propósitos muito simples, muito básicos. Dirigir um carro é resultado de um conhecimento, de uma experiência prévia, e, portanto, é algo dentro do conhecido, resultado de algo aprendido. Então, repare, tudo à nossa volta, sendo e estando dentro do conhecido, faz parte do pensamento. Então, o pensamento é algo prático e objetivo para assuntos bem diretos. O endereço da sua casa é um pensamento, o seu nome é um pensamento. Saber acessar um computador, isso requer conhecimento, que é pensamento. O problema é que a ação, em nossa relação com o outro, nós queremos colocar também o pensamento dentro disso. E aí estamos dentro do condicionamento, do modelo desse pensamento conflituoso, desse pensamento egóico. Então, a nossa ação aí é esta ação inadequada, conflituosa. A pergunta é: o que representa uma
ação na relação livre do pensamento, isso é possível se realizar, mas não é possível alguém, Gilson, realizando isso, com base num plano, num projeto. Aqui se trata de investigarmos a ilusão da imagem que eu faço sobre quem você é, que eu tenho sobre quem eu sou. O que posso fazer aqui é investigar a mim mesmo e observar esse movimento do pensamento se projetando para esta ação na relação com o outro ou comigo mesmo, criando esta separação. Eu comigo mesmo, eu com o outro. Tomar ciência disso requer autoobservação. Então, a forma real de uma aproximação da ação livre do ego, que é esta ação sem conflito, que é a ação completa, que é essa ação adequada, requer a visão de si mesmo, aqui e agora. Tomar ciência do movimento do eu. Cada palavra que você usa quando você se dirige a alguém, cada gesto que você faz, o que surge dentro, que qualidade de sentimento surge quando essas palavras aparecem, qual é esse fundo, de onde isso nasce. Não se trata de analisar, escute, não se trata de analisar a si mesmo. Se trata aqui de constatar o movimento do pensamento. Todo e qualquer pensamento, sentimento, sensação, gestos, reações, o comportamento, se tornar ciente de si mesmo nesse instante, apenas se tornar ciente. Aqui não se trata, como no intelecto nós acreditamos, de impor uma ação com base num princípio de conhecimento adquirido. Esse tem sido um problema muito comum. Praticar o bem, de fazer o que é certo. Só que toda esta ação calculada, planejada, produzida pelo pensamento, ainda nasce do ego. Simplesmente porque está nascendo desse fundo. Está dentro desse conhecido. Está dentro desse eu programado para fazer algo. A verdadeira ação, nela, o eu não está envolvido. O ego não está envolvido. É uma ação livre desse senso pessoal do fazedor, do realizador, daquele que está presente, tomando decisões para fazer isso e não aquela outra coisa. Ou se livrar de fazer aquilo para fazer esta outra nova coisa. Todo esse modelo, veja, Gilson, ainda é o modelo do ego. Esta ação, ela nasce espontaneamente, naturalmente, quando o ego não está. E o ego não está se ele é observado. Se esse modelo de condicionamento é visto, no momento que ele é visto, já acontece uma ação real, que é a ação da quebra de continuidade desta identidade egóica, desta identidade ilusória. Então, uma nova ação de uma outra ordem surge, que é a ação da inteligência, que é a ação da verdadeira consciência. Não tem alguém envolvido nisso. É um assunto fascinante a compreensão direta, vivencial disso. Teoricamente, não podemos alcançar o que é a ação sem as ideias. Porque a ação sem as ideias é a ação livre do pensamento. É uma ação, Gilson, de uma qualidade completamente estranha ao ego. Porque não há objetivo, não há propósito, não há desejo, não há medo, não há o senso de alguém para ganhar ou perder,
Esta é a ação da qualidade do amor, da presença divina, da verdade de Deus? Mestre, dentro desse tema, a gente tem uma pergunta aqui da Ceci. Ela pergunta o seguinte: então não temos que fazer nada? Quem está nesta ação? O eu, o ego? É exatamente isso. Porque quem está nesta ação? A verdade sobre isso, Gilson, é que existe uma ação, sim. Mas esta ação é a ação livre da ideia, livre da crença, livre do conceito, livre da opinião, livre da vontade ou determinação, da disciplina que o ego impõe a si mesmo para fazer alguma coisa ou não fazer alguma coisa. Existe uma ação, sim, aqui. A vida requer ação. Uma ação se faz necessária. A questão é, quem é esse que vai estar nesta ação? A ação ocorre de uma forma livre, de uma forma real, quando o sentido de um eu, de uma identidade presente, no seu autointeresse, no seu egocentrismo, no seu modelo de desejo, vontade e medo, não está presente. Então, aqui se trata de termos uma aproximação da verdade, daquilo que se passa aqui e agora. Tomar ciência desse modelo de condicionamento, onde uma ação acontece a partir deste centro que é o eu, o ego. Tomar ciência disso já traz naturalmente a verdade da ação. Então, não há nenhuma separação na ação. Então, não se trata desse eu fazendo. Existe a ação acontecendo. Esse momento, Gilson, ele é tão único que uma resposta adequada a esse instante requer a presença da própria ação da consciência. E nessa qualidade de ação não existe esse eu que faz. Não existe esse fazedor fazendo algo. A dificuldade toda aqui, reparem vocês, é que nós temos um modelo condicionado de pensar a respeito da ação. Para nós, tem que ter alguém envolvido na ação. E é verdade, para esse sentido do ego, toda a ação que ele faz é a reação desse fundo, que tem por base um experimentador sempre fortalecendo sua experiência. É o ego mantendo sua continuidade. Aqui estamos sinalizando uma outra coisa, Gilson. Estamos falando de uma vida livre do ego e, portanto, uma vida livre deste autor das ações. Uma vida que representa ação completa. Há esta ação, mas não existe alguém nesta ação. A história registra a vida dos sábios como uma vida de plena ação. No entanto, nenhum sentido de identidade egóica está presente nesse movimento de ação, porque é só a ação livre do autor das ações. A verdade divina é a verdade do seu ser. Então, há uma ação, mas não existe o eu, o ego, o autor das ações. Essa é a liberdade de ser consciência, felicidade e ação. Mestre, gratidão, gratidão. Já deu nosso tempo aí. Gratidão por mais esse videocast. Para você que está assistindo o vídeo, deixa um comentário, deixa o like. Isso ajuda
o YouTube reconhecer que o conteúdo é relevante. E fica o convite. No primeiro comentário fixado está o link do grupo do WhatsApp de informações sobre os satsangs, que são os encontros intensivos de final de semana com o mestre Gualberto, onde é possível investigar a fundo essa ação real e, nesse compartilhar de presença do mestre, receber e vivenciar, compreender o que é de fato isso. Gratidão, mestre. Ok, pessoal, até a próxima. O mestre, o Joel traz muito essa passagem bíblica de eu e o Pai somos um. E refletindo muito sobre ela, eu percebo que aqui existe um que quer realizar essa unidade com o Pai. Nós não sabemos, na verdade, em razão